Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, vou receber toda semana personalidades influentes do Alto Vale para debater temas relevantes e polêmicos. Um programa de perguntas e respostas que vai direto ao ponto nos assuntos que despertam a sua curiosidade. No programa de hoje eu recebo o engenheiro civil com pós-graduação em Educação e Gestão Ambiental. Funcionário público pela Casan desde 2006. Na política foi vice-prefeito por 2 vezes, pleiteou o cargo de prefeito por 3 vezes e se elegeu na última eleição municipal de Agronômica pelo PSDB. Eu estou falando de César Cunha, que é pré-candidato, à reeleição na capital do arroz. César, seja bem-vindo, boa noite. É um prazer tê-lo aqui no programa Um Contra Um. Boa noite, prazer é todo meu, de estar aqui e ter essa oportunidade. E a dinâmica do nosso programa Um Contra Um é muito simples. Neste primeiro bloco falaremos de política nacional. No bloco seguinte, o assunto é a política regional. E para encerrar, abordaremos questões pessoais do entrevistado e ainda haverá um pinga-fogo com perguntas curtas e respostas em uma só palavra. César, para a gente começar o nosso bate-papo então, prefeito, o senhor quando iniciou na política, iniciou filiando-se ao antigo PMDB, hoje MDB. E recentemente o senhor então migrou para o PSDB. Por que essa troca de partido e qual a visão que o senhor tem do PSDB no âmbito nacional? Guilherme, foi o seguinte, eu comecei do MDB, que no início era MDB, isso quando eu fiz 18 anos. Formamos uma provisória do partido, 5 primeiros que fundou o partido do município, eu já fazia parte desse grupo. Isso lá em 78 a 80, nesse prazo, nessa época, então há bastante tempo. Fiquei 35 anos filiado no partido, do qual eu fui presidente algumas vezes, fui secretário, fui todos sempre ajudando a conduzir o partido do município. Daí, é claro, como tu já mencionou no início na reportagem, eu fui vice-prefeito, fui 2 vezes prefeito e tal. Depois eu me decepcionei, claro, a última vez que eu perdi as eleições, é ruim, perder eleições e tal, a gente fica meio chateado, mas mesmo assim o meu sonho sempre era ser prefeito, eu queria novamente ser prefeito. Aí surgiu alguns entraves dentro do partido, com a pessoa do filiação do Menegatti, o José Menegatti, entrou no partido e tal, quis ser candidato a prefeito. A gente não, na segunda vez que eu perdi a eleição, o partido tinha escolhido ele para ser meu vice-prefeito. Quando chegou, isso umas 2 semanas antes de registrar a candidatura, ele acabou desistindo de ser vice-prefeito, alegou que estava problemas de saúde e tal, fez uma onda tremenda, não quis ser vice-prefeito, mas ao mesmo tempo ele foi candidato a vereador. E se elegeu, foi mais votado do partido e tal, não tinha doença nenhuma, foi só para não ir de vice-prefeito. Tudo bem, eu, claro, fiquei chateado, corri as eleições. O ex-prefeito Siegfried Schlatt, que já tinha sido vice dele, já tinha sido 3 vezes prefeito, veio, foi de vice, trabalhamos e tal. Não conseguimos ter êxito, perdemos as eleições. Que na época era eu pelo PMDB, Na época era PMDB, daí tinha o PP, com o PP e PSD correndo contra, e tinha o PSDB também. O PSDB entrou na parada e acabou tirando essa eleição. Os próprios votos do PSDB, que saiu a maioria do PMDB, acabamos perdendo as eleições. Mas tudo certo, não sei o que, quando entra para ganhar ou perder, não tem, Até o empate tem vencedor, porque o mais velho ganha. O senhor acha que se o Menegatti fosse o seu vice, de repente vocês teriam se elegido? Ganhava com certeza, porque daí ia ter, com certeza o PSDB não ia entrar na parada, e nós ganhamos as eleições, isso aí não tem dúvida. Mesmo assim, quando chegou na outra eleição, mesmo perdendo a outra eleição, eu quis ser candidato a prefeito, e o próprio Menegatti também não abriu mão e tal, eu, tudo bem, então, eu vou fazer o quê, Pode perder 2, a gente fica numa situação difícil, próprias pessoas do partido já não querendo mais ser o candidato, Como ele era vereador, tá bom, foi de candidato. Aí, vira e mexe, ele não tinha ninguém para ir de vice, ele escolheu vários, mas chegou na hora H, não tinha ninguém para ir de vice. Aí veio, na época, o Pim Moreira, o João Matos, que estava no político, o Peninha, o pessoal todo insistiu comigo numa reunião aqui em Rio do Sul, ainda no diretório do PMDB aqui, para mim de vice. Depois de tudo isso. E eu ainda, embora eu disse que não ia, acabei indo. Porque a gente é partidário, queria rezar pelo partido. Eu acabei indo, mas nas condições de eu
ser o candidato da outra eleição, né? Nós íamos até administrar junto, que é negócio todo, eu ser o candidato da outra. Aconteceu que nada que ele prometeu ele cumpriu. Né? Não, já de cara já me tocou da prefeitura, já me chutou, eu já estava na Casan, já voltei para Casan, quer dizer, nem saí da Casan, estava lá na Casan, e fiquei afastado da administração, onde eu me descontei, fiquei descontente e saí fora e acabei depois apoiando o candidato contra ele, perdemos também, mas eu acabei saindo do partido. Aí fui para o PSDB. Porque no município ali tem muito bipolarizado. Dois partidos, dois grupos de política. Né? Que o pessoal até chama de Peleg, Jacareca, duas alas. A ala do PMDB e a ala do PP e PSD. Aí por isso que eu fui para o PSDB. O PSDB é uma ala neutra, tucano, né? meio caminho ali, não ia nem sair do 8 para 80, eu ficava no 40, ficava no meio termo. Então tinha já o PSDB, embora já tinha me tirado uma eleição, mas acabei me filiando ao PSDB, já tinha uma certa simpatia por Dalírio Beber, algumas pessoas do PSDB, o Chico lá, que é o Corbe, que é do PSDB também, e acabei me filiando no PSDB e corremos, né, contra o PMDB e ganhamos as eleições, com o apoio do PP e do PSD. E o PSDB a nível nacional travou aí uma longa batalha contra o PT pela presidência da República, né? Hoje, por muito tempo, por várias eleições, né? Ou era PSDB ou era PT. E parecia, a impressão que o eleitor tinha é que ambos eram adversários políticos. Hoje, com a eleição de Jair Bolsonaro pelo PSL, né, aqui no nosso país, o que se viu foi até uma certa aproximação entre os dois partidos, PSDB e PT, isso no âmbito nacional. Como o senhor avalia essa rivalidade que hoje parece talvez uma amizade? Eu não diria amizade, que até inclusive tem um certo, tratando assim uma certa confusão, certas brigas e disputas com o próprio governador de São Paulo, né, em relação ao Dória, né, em relação ao Bolsonaro. Os dois estão se batendo, quer dizer, embora o Dória na campanha apoiou o Bolsonaro, né, sei lá, entrou na onda do Bolsonaro e acabou tendo vantagens nesse sentido, hoje já estão contas. Então, eu acredito o seguinte, na minha opinião, continua o PSDB e tal, tudo certo. Agora, o PSDB perdeu uma grande chance de se sair bem, né, de crescer e tudo mais. Né? Eu acredito, mesmo assim, nós tínhamos o candidato que era o Alckmin, presidente. Na minha opinião, eu voltei para o primeiro turno para ele. Na minha opinião, o melhor candidato que tinha. O cara foi 4 vezes governador de São Paulo. Né? Pessoal, uma larga experiência. Nunca se viu nada de muito concreto, muito grande, muita coisa assim de falcatrua, de algum escândalo contra ele. Então, acho que uma pessoa sensata, um cara, né, bem pé no chão, aquele negócio todo. Mas, infelizmente, não decolou. Né? Acabou não indo para o segundo turno, ficou bem longe, né, disso. E, é claro, no segundo turno acabei eu mesmo também votei para Bolsonaro, em função de que, né, não íamos votar no PT, por uma série de motivos que depois de tudo que aconteceu. Né? E eu vejo hoje, realmente, assim, o adversário que praticamente o Bolsonaro tem é ainda o PSDB, por isso que eu não acho que está tão aproximado, assim, a nível, né, de nacional, que seria o Dória, mas estão se confrontando muito que acaba sendo prejudicado, né, nesse sentido. Sem dúvida, até ia lhe perguntar, né, o próprio PSDB, ainda no âmbito nacional, tem figuras muito influentes na nossa política. Aécio Neves, Alckmin, José Serra, ainda o FHC e mais recentemente, o senhor até citou, João Dória. Mas hoje não há um nome que seja dentro do partido uma unanimidade. Por exemplo, teremos uma eleição hoje. O PSDB vai colocar quem? Alckmin, Dória. Talvez até haja uma briga interna no partido por não haver essa unanimidade. Se o senhor pudesse escolher um nome dentro do partido para ser o presidente da República, quem que o senhor escolheria? Quem o senhor acha que é a maior liderança do seu partido a nível nacional? Eu ainda apostaria no Fernando Henrique Cardoso, embora a idade muito avançada, né? Não sei se teria condições de aguentar o governo, porque, né? Mas a pessoa mais assim, consciente, a pessoa mais inteligente, eu acho que teria mais condições, seria ele. Entende? Não que os outros sejam burros, não é o caso, mas que tem mais condições. Né? Porque o Dória é guri novo, rapaz novo e tal, mas eu acho que se perder muito nessa guerrinha aí com o Bolsonaro, eu acho que, pô, devia ajudar a governar, devia ser parceiro, tanto um quanto o outro, e realmente acaba se desgastando, né? Nesses conflitos acabou se desgastando. Acredito que o candidato vai ser o Dória,
que o partido vai escolher o Dória, mas minha opinião, seria o Fernando Henrique Cardoso. Porque o Alckmin, embora eu acabei de elogiar antes, já por perder várias eleições também fica difícil. O Serra também ficou desgastado, os nomes é difícil, né, tu ressuscitar, não tem mais como, né. Acho que seria, na minha opinião, seria o Fernando Henrique Cardoso, mas eu acho que vai ser escolhido, vai ser o Dória. Essa próxima pergunta que eu faria ao senhor, o senhor já iniciou a resposta, eu gostaria que o senhor complementasse. Estou te atrapalhando, então? Não, pelo contrário, pelo contrário. Como o senhor avalia o governo do presidente Jair Bolsonaro, esse 1 ano e meio que ele tem até então de governo, e aí que o senhor complementasse em relação a essa rixa que está acontecendo entre o presidente Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, que é hoje talvez a bola da vez dentro do PSDB a nível nacional. Acabei já de confessar também que eu votei para o Bolsonaro no segundo turno, né? Eu acredito o seguinte, o Bolsonaro, eu vi ele nós tivemos assisti uma palestra dele, nós tivemos uma marcha de prefeitos que teve em 2018, né? A eleição foi 2018, né? Foi em 2018, em maio, junho ali de 2018, uma marcha de prefeito em Brasília. Eu saí de lá assustado, porque até então meu candidato e consciência que seria o Alckmin, e votei para o Alckmin. Do jeito que ele falou lá, é aquela loucura que ele administra. Não tem papas na língua, ele fala o que acha que é, que o negócio todo. Ele chegou, a plateia cheia, vários prefeitos, aquilo estava lotadinho lá, o auditório enorme, né, onde foi a marcha. Ele parou de louco. A nossa opinião lá é que ele não batia bem. Inclusive o pessoal tudo vaiou no final e tal. E ficou todo mundo com aquela expectativa, né, que era o nome da vez e tal. Eu saí, chegava, vim para cá, e disse, esse cara é louco, esse cara não bate bem, tal. Mas depois... A onda, aquilo foi uma avalanche, né? Inclusive governadores e deputados e tudo mais, fortuna onda. O número era 17 e acabou, não teve, a gente viu o resultado que deu, né? Vários políticos aí que trabalharam um monte em relação à nossa região, inclusive aqui nós tivemos o Peninha, que baixou bastante a votação. Eu praticamente, né, o Marco Tebaldi, que seria o cara do PSDB que me ajudou bastante, acabou não se elegendo, que baixou muito a votação deles, que o pessoal que tinha o número 17 deslanchou. Foi a onda do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro fala muito. Ele deveria se resguardar um pouco, entendeu? Ele deveria se resguardar um pouco, cuidar um pouco que fala, afastar um pouco os filhos dele também da administração que estão atrapalhando, porque ele está, eu continuo apostando nele, acho que ele está na linha certa, só que deveria falar menos, deveria não entrar tanto em confronto. Mesma coisa eu digo do Dória. O Dória também cuida de São Paulo, já tem serviço pra caramba, já tem uma atuação tremenda. Não, esses confrontos, essas brigas, só vai desgastando, não leva a nada. Sua opinião é que não faz bem para nenhum dos dois. Eu sei por experiência própria, porque eu sempre pude brigar também e só atrapalha. Então não adianta, a gente com o tempo vai aprendendo, né? Vai ficando mais velho, vai aprendendo. Não faz bem para os dois, nem para o país, nem para o estado de São Paulo. Perfeitamente. Uma coisa atrapalha o outro, né? Perfeitamente. Então acho que deveria, as encrencas que o Bolsonaro está arrumando. E a intenção dele eu sei que é boa, a gente percebe que é boa, a gente vê por enquanto, e está apostando nisso e esperando isso, né? Porque o país precisa disso, né? Precisa que ele deslanche, que vá bem, né? Porque senão, nós estamos sem rumo, né? De ficar ruim, né? Prefeito, em tempos de polarização que a gente vive aqui no Brasil, o brasileiro ele tem convivido com algumas terminologias que não são novas no meio político, mas que para a população brasileira talvez soem como novas. Terminologias como conservador, liberal, libertário, estadista. Nesse conglomerado de terminologias, como o senhor se define em relação a isso? Um pouco liberal e um pouco conservador. Tem um meio termo, acho que é meio termo. Em algumas coisas eu sou conservador, tem muitas matérias que realmente eu prezo, né, continuo no ritmo, mas eu sou fácil de líder, só conversando, eu aceito opinião, entende? Por isso eu acho que, de uma certa forma, sou liberal também, tem bastante liberal também no meio. Alguns me chamam de ditador, né? Porque tem horas que tu tem que dar um soco na mesa, mas eu evito muito isso. Então eu acho que eu sou mais da parte da minha parte como conservador, que às vezes eu não quero mudar algumas coisas, mas acho que se enquadra meio liberal, meio conservador. Tá certo. Não sei se agradei, se foi o que tu esperava, mas é o que eu me defino. Tá respondido.
Prefeito, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. No próximo bloco, então, aqui no programa 1 contra 1, nós abordaremos a política regional com o atual prefeito e pré-candidato à reeleição na Prefeitura de Agronômica, César Cunha. Eu volto já já. Programa 1 contra 1 de volta. Hoje eu recebo aqui na bancada o atual prefeito de Agronômica, César Cunha, que é também pré-candidato à reeleição no município, na capital do arroz. Nesse segundo bloco nós falaremos sobre a política regional. Prefeito, para começar então esse tema, política regional, o senhor, nós já comentamos no bloco passado, que o senhor ingressou do MDB para o PSDB, em especial na última eleição municipal, inclusive que o senhor venceu. Eu gostaria de entender como é a sua relação hoje com o MDB da sua cidade e, em especial, com o ex-prefeito José Menegatti. O que a gente percebe é que há uma relação conturbada entre vocês dois. Existe mesmo? Existe. Existe e tu definiu eu como pré-candidato. Eu gostaria só de fazer uma observação, porque não está definido ainda, entende? Eu realmente sempre falei desde o início que eu não seria candidato à reeleição. Eu não sou muito favorável à reeleição. Eu acho que não deveria ter reeleição. Meu objetivo, minha ideia é que fosse feito a unificação dos mandatos. Não que eu quero ganhar mais 2 anos, é que realmente para poder acertar as coisas. Foi um mandato muito conturbado, foi muito cheio de problemas, né? E agora com essa pandemia, então nem se fala. Então a ideia é daí deixar as casas em dia, deixar a casa em dia, depois fazer um mandato de 5 anos, né? Unificado, um mandato de 5 anos sem direito à reeleição, porque eu não sou muito favorável a isso. Não sou ainda pré-candidato à reeleição, né? Eu tenho um objetivo, tenho vontade de ser, claro, não vou dizer que não, mas não está bem definido. Vamos ter que ter umas conversas ainda com os partidos que apoiam, né? Que é o PP e o PSD. Nós já conversamos algumas vezes, surgiu alguns nomes e tal, mas não foi batido martelo. Mas o senhor deve ser o nome do PSDB. Pelo que a gente viu, fizemos uma pesquisa, tal, meu nome tá bem ali e tal, mas não está ainda super bem definido. Eu acredito que você, mas não está bem definido, só para colocar. Em relação ao prefeito anterior, Zé Menegatti, realmente eu tenho uma mágoa muito grande dele, porque ele foi mau caráter comigo, ele usou de má fé, entende? Porque eu sempre tive adversários, né? O Paulo Bertiumi, o Zé Menegatti, o Zé Merim e outros prefeitos. Depois a gente era amigo, não precisa ser inimigo. Então não precisa, se o cara é teu adversário, não precisa ser teu inimigo. E o Menegatti eu considero como inimigo. Porque é um cara que foi mau caráter, é um cara que ele não cumpre nada que ele fala, ele joga sujo. Então esse tipo de gente eu não quero na minha ligação como amigo, entende? Porque eu não preciso disso, né? Então realmente o nosso relacionamento é muito ruim. Não tem relacionamento, na realidade, né? Eu evito falar com ele, evito chegar perto, porque é uma pessoa que não... O senhor sente que da parte dele é recíproco? Eu não sei, eu acho até que não. Ele é assim, quando está entre nós dois só, ele se afasta também. Mas quando tem um grupo de pessoas que ele pode aparecer e chegar e fingir que está tudo bem, ele chega e vem cumprimentar e tal. Isso me deixa mais irritado ainda, porque acho que a pessoa tem que ser uma só, tem que ser transparente. Se eu converso contigo aqui, eu posso conversar contigo em qualquer outro espaço. Então, não só quando tem mais gente para parecer que a gente está se dando bem. Entende? Ele usa muito essa artimanha. Então, esse tipo de pessoa realmente eu desprezo. Entende? E a relação com o partido MDB? O partido até eu tenho assim é que eu tenho um sentimento muito grande, bom do PMDB. Eu fui 35 anos filiado, fundador do partido, como eu te falei. Me dou bem com as pessoas do PMDB, não tem problema. Só não estou no PMDB hoje por causa dele. O pessoal lá sabe disso. Não é problema com os outros, é com ele. Então, existe possibilidade do senhor retornar ao MDB, quem sabe? Só o dia que ele sair, daí até podemos conversar, mas enquanto ele estiver, não. Porque é muito difícil, né? O senhor tem uma trajetória no funcionalismo público grande, longa, já que atua desde 2006 como engenheiro civil, então, da Casa. Portanto, o senhor sabe como é servir ao município. Por que, então, ao assumir o executivo, o senhor aí optou por trocar tantas vezes os seus secretários? Essa, inclusive, é uma das críticas da oposição ao seu governo.
Tu falou que eu tenho desde 2006. Eu comecei na vida pública em 96. Eu fui engenheiro já da prefeitura aqui de Rio do Sul, né? Fiquei num período ali. Depois trabalhei no DR, trabalhei na MAV, trabalhei na Casan já anteriormente, né? Quando não tinha os concursos públicos ainda. Depois eu saí, optei por ficar na agronômica. Eu trabalhei 13 anos na prefeitura de agronômica como engenheiro. Como concursado na Casan desde 2006, é isso? Concursado sim, mas eu já era efetivo antes, Perfeito. sem concurso. Depois eu, em função, quando eu perdi a segunda eleição para o Paulo Bertione, aí eu fiz o concurso na Casan e passei. A eleição foi em 2004, se não me engano, né? Foi em 2004. Porque a segunda eleição que eu perdi para prefeito, a primeira foi em 2000, a segunda foi em 2004. Eu fiz concurso na Casan e passei e fui trabalhar então na Casan desde então. E então, né, desde lá então estou na Casan. Mas na vida pública eu tenho já 35 anos de vida pública, já trabalhando sempre em um órgão público, sempre em órgãos públicos, né, em funcionamento em geral. Em relação à troca de secretários, não foi nada assim de planejado. Não foi nada, vou dizer que eu quis trocar. Agora, as pessoas, alguns quiseram sair, a maioria quis sair. Não foi nenhum que eu tirei. Eu não tirei nenhum secretário. Eles quiseram sair, quiseram buscar. Porque hoje em dia a vida pública, a prefeitura, os chefes, né, os secretários, ali nós chamamos ali, nós temos só, são diretores, né, diretor do departamento, a gente trata como secretário, mas na realidade nós somos só diretorias, nós somos só departamentos. Então, em chefe de departamento, é muito complicado, é difícil, o salário não é muito atraente, então as pessoas têm que se dedicar 24 horas por dia, se incomodam um monte, nem todos muito aguentam, quer ficar. Alguns optam por sair, por buscar outras atividades. Meu primeiro secretário da Educação, por exemplo, que eu tinha convidado, que montamos o governo ali, ele passou depois no concurso do IFC, do Instituto Federal Catarinense, concursado, já tinha passado, mas não tinha sido chamado. Ele foi chamado, saiu, foi trabalhar, não tem nem o que ver. Depois continuou, o secretário de Obras também, que era o Paulo Roberto Tchume, o Flávio Tchume, irmão do Paulo Roberto. Ele tem empresa, eles têm uma indústria de fécula de farinha, né, a Finardi, que é do sogro dele. Ele resolveu sair para trabalhar com o sogro, quer dizer, então ele quis sair, não foi eu que tirei. E assim por diante, o Antônio Pedroso da Saúde também quis sair também. Então não foi nenhuma troca que eu tirei fora. Todos eles quiseram sair, então a gente só apenas foi substituindo. Tanto é que eu me dou bem com todos eles que trabalharam ali, não tem problema nenhum com esses que saíram, entende? E a coisa é dessa forma, né? Porque é difícil o cara aguentar muito tempo. Secretário de Obras, então, o secretário passou 3 já. Depois teve um cara da Agricultura, que era o Cristiano, que assumiu a obra, depois acabou saindo, né? Saiu da prefeitura, foi cuidar também dos seus afazeres. Porque é difícil a pessoa ficar ali, aguentar, é muita cobrança, por mais que tu faça, as pessoas sempre, a população quer sempre mais, então as pessoas nem todo mundo aguenta, né? Então quem não é, assim, muito ligado só ao órgão público, já não é dali, já não aguenta. Tem um exemplo, por exemplo, do Xande, o Francisco Alexandre Duarte Neto, é funcionário público da prefeitura, secretário de administração, continua desde o início, porque ele é do ramo, ele é dali, ele é da política, já foi vereador 2 vezes e tal. Então ele já está acostumado com o métier da coisa, com o dia a dia, né? Então esse continua. Nós já tivemos a oportunidade de entrevistar, aqui no programa 1 contra 1, o pré-candidato a prefeito de Agronômica pelo PL, Ivo Testoni. Existe a possibilidade de haver uma coligação entre vocês? Eu gostaria que você explicasse também para o nosso telespectador como está o cenário político de Agronômica hoje. Olha, como eu disse para ti antes, Guilherme, nós temos um problema que eu tenho, nossa coligação hoje é PP, PSD e PSDB. E, de hipótese alguma, a gente pode romper essa coligação, porque a gente também corre o risco de não ter isso nas eleições. Eu acho que então esses 3 partidos nós deveríamos manter, porque... PP, PSD e PSDB. PSDB. É a base da nossa administração, a gente ganhou as eleições outra vez bem com esse grupo, então a minha intenção é continuar com o grupo. É claro que pode vir algum outro partido junto, a gente vai ter que conversar, essas discussões é possível, não vou dizer para ti que não é possível qualquer outro partido coligar, acho que não. Eu até defendo que deveríamos fazer uma candidatura única no município, que não precisa ser eu na cabeça, desde que tenha consenso, não tem problema nenhum, né? Porque eu acho que tem que parar com essas brigas de política, isso aí só não leva a nada, né? O grande adversário da sua coligação seria, desses 3 partidos que o senhor citou, seria o MDB. Seria o MDB. O MDB seria o mais forte. O MDB é o partido maior do município. É o que tem mais número de filiados, é o que tem mais, que consegue mais número de votos, vai ganhar mais votos. Quem deve Em segundo lugar, em segundo partido é o PP. Por isso que
O PSDB está em terceiro, quarto, quer dizer, então eu não posso, em hipótese alguma, pensar em largar o PP. Porque o PP é minha base de governo. Se eu largar o PP, complica. Né? Quem deve ser o E também não é a minha adversário atenção também, eu quero continuar com o PP. pelo MDB? Ali tem umas discussões, o próprio Menegatti está dizendo que vai, embora ele está indisponível, está com um problema lá, tem um processo e tal, ele está com disponibilidade, né? 3 anos, que passou só um ano, no princípio ele não pode. Algumas vezes ele fala para as outras pessoas que vai. Não sei como que ele vai querer fazer isso. Fora ele, tem o Adilson, que foi a vez passada, né? Foi candidato a vez passada, e tem o Bachmeier, né? Que também foi vereador também, e está querendo ir, o Valdemar Bachmeier. Eu não sei se tem algum outro nome que possa surgir. Eu acho que entre esses 3 deve ser o candidato deles. Né? Na sua opinião, Ivo Testoni do PL tem uma tendência maior a se coligar com o MDB ou com a sua coligação? Ou de repente até ir sozinho para o pleito? Eu acho que sozinho é difícil. Ele hoje está coligado, ele está na coligação hoje com o PMDB, né? Inclusive ele foi presidente da Câmara porque os vereadores do PMDB votaram para ele na eleição passada, essa que eu me elegi prefeito e ele é vereador. Inclusive ele só se elegeu vereador por causa da legenda do grupo deles, né? Que não foi o mais votado na sequência, por legenda ele se elegeu. Então eu acredito que ele deve ficar na mesma legenda. Mas vamos conversar, né? Eu me dou bem com o Ivo, a gente conversou várias vezes, até em relação à presidência da Câmara e tudo mais. Ele sempre optou em ficar do lado do grupo aliado ao PMDB. Então, eu acho que a tendência maior é ficar do lado lá, mas caso tenha algum acerto, a gente pode conversar, claro. Vamos conversar com os outros partidos também, inclusive com o próprio PMDB, depende de quem ganhar a convenção, a gente pode também ter uma conversa. Prefeito, no seu plano de governo constava, no que diz respeito à cultura, esporte e lazer, a construção de um complexo esportivo. O que houve que o senhor não conseguiu entregar esse complexo de acordo com o projeto inicial? Não era um complexo esportivo. Nós fizemos um projeto dentro do complexo esportivo, que é o campo de futebol, e o complexo esportivo é o campo de futebol, o ginásio, esportes e tal. Nós tínhamos a intenção de construir uma arquibancada com vestiários novos lá, porque tinha já umas construções antigas, né, que foram feitas e tal, e que o governo passado só desmanchou e não fez novo. Então, nós fizemos um projeto, encaminhamos desde 2017, eu tinha esse projeto desde 2016 pronto já. No seu plano de governo tem inclusive a foto que eu já tinha esse projeto já em 2016 pronto, porque eu sou engenheiro, eu mesmo tinha feito. Agora a gente a MAVE fez umas reformulações, porque lá tinha um problema de acessibilidade, ficava alta a primeira arquibancada, então nós trouxemos ela para o chão no projeto e fizemos ela, para não ter que fazer elevador, né, ou rampa, fazendo embaixo, a gente mudou um pouco, mas aí desde 2017 encaminhamos os projetos. O Tebaldi tentou em 2017, não conseguiu. O deputado federal, na época, Mauro Mariano, em 2018, que é PMDB, mas sempre foi meu amigo, ele tinha conseguido, inclusive estava já certo, já sem contrato, empenhado, tudo certinho. Mas no final do ano ali, no final da gestão do Temer, o Temer quis fazer uma reforma da Previdência, quis encaminhar o projeto da reforma da Previdência, depois acabou não encaminhando, não sei se tu lembra desse episódio. E um dos deputados que foram contra aquele tipo de reforma, da forma que o Temer tinha feito, foi o Mauro Mariano. Daí simplesmente a verba foi cortada, não veio recurso. Em 2019 tentei novamente com a Angela Min, tentei com a Peninha, pedi para o Darcy de Matos também, que é um amigo meu também. O senhor dependia da vinda de recursos de fora? Recursos de fora. É uma obra de R$600 mil, não tinha como eu fazer com recursos do município, né? É difícil, né? Então, nosso IPTU dá 600, 700 mil, então não tem como usar tudo numa obra só para o esporte. Tem outras atividades que tem mais, o IPTU, para o IPTU é mais relevante ser usado que é na parte pública, né, parte de obras públicas. Então não seria uma obra só mais voltada para o esporte, eu não podia fazer isso. Não fiz, acho que não deveria fazer, não fiz porque eu sei que não é muito correto. E daí tentei várias vezes, não conseguimos. Então, como esse ano agora, com a virada desse ano, juntamente com o nosso presidente da CME lá, que é o Fábio Willach, a pedido sempre esse projeto do Fábio Alves Vieira, que é vereador do município lá, né? Sempre também, nós 3 desportistas, que a gente sempre gostou muito do esporte, a gente sempre queria fazer alguma coisa. Então, nesse inteirinho de querer fazer alguma coisa, então resolvemos fazer uma arquibancada lá, fizemos só arquibancada, de madeira, né? Com madeira tratada. Não, tá uma construção mais simples, é claro. Vamos fazer ao lado agora o local para churrasqueira, para festa, assim, para ficar um barzinho para o pessoal ficar debaixo, uma área coberta ao lado. Não é bem aquilo que a gente projetou, mas é o que foi possível, em função de nós não ter conseguido recursos para fazer isso ali.
Mas se for comparar ao restante em relação ao complexo esportivo, que foi citado, no ginásio de esportes, nós tínhamos, quando assumimos a prefeitura, o Menegatti tinha conseguido um recurso com o Peninha e estava em andamento. Nós pegamos e demos prosseguimento e deixamos o ginásio, colocamos mais recursos próprios, foi em torno de mais de R$100.000 da municipalidade, e reformamos ele totalmente, era 250 mil do Peninha, reformamos ele quase todo, só faltou os banheiros, deu só um banheiro, não deu para fazer tudo, mas deu só uma melhorada. Mas a quadra de esportes, a visão, toda ali, ficou um dos ginásios mais bonitos da nossa região. Ficou bonito, ficou bem bom, que a gente pintou ele todo por dentro, não estava previsto pintura por dentro, por fora. Então, com recurso próprio, a gente deu uma melhorada toda ali, nesse sentido também. Gastou em torno de 100 mil, diferente de gastar 600. E também o ginásio já existia, precisamos uma reforma muito grande. Então, quer dizer, a gente investiu no esporte, investiu bastante. Lá da Liga, o campeonato da Liga, apoiamos o Asa Branca, aquela variada de 2 anos participando, sempre lá também, fizemos construções lá também, que tem um terreno que é da escola, a gente fez vestiário, fez coisa lá no Asa Branca também. Nós sempre demos apoio, né? E várias outras atividades. Não conseguimos fazer essa arquibancada da forma que está projetado, mas nada impede, se caso a gente puder ter outra oportunidade, ou o candidato nosso, o projeto está pronto, né? E encaminhar. Em 2020 eu não encaminhei mais esse projeto, porque até agora ainda não abriu inscrição para o Ministério do Esporte, que tem que ser inscrito no Ministério do Esporte para poder conseguir o recurso. Até agora não abriu nada, está muito fechado as coisas. Desde que entrou o Bolsonaro, realmente no ano passado foi complicado também, foi só no finalzinho que abriu a inscrição, não dar mais tempo, e esse ano nem abriu a inscrição. Então, aí não tem como tu solicitar recurso. Então eu sei que teve pessoas que criticaram, até meio que zoaram, né, nas redes sociais, botaram a foto até que a gente tinha projetado no plano de governo e o que foi feito. Eu acho melhor fazer uma coisa mais simples, mas com os pés no chão, o dinheiro que a gente tem em recurso, do que começar uma coisa vultuosa, deixar lá sem acabar, ou que não tenha aquela utilidade que precisa. Pelo que eu entendo, pelo que a gente percebeu, pelo que viu, inclusive tem vários outros municípios que vieram lá olhar o modelo para fazer igual e tudo mais. Então, para o nosso município agronômico, tanto que a gente tem da parte esportiva, aquela arquibancada lá, ela vai suprir por enquanto a necessidade. Claro que no futuro, que a gente puder melhorar, a gente vai, tudo a gente melhora. Mas eu acho que hoje supre a necessidade. Tá? É uma arquibancada para 120 pessoas, quando tem jogos ali, dificilmente dá esse grande número de pessoas. Então eu acho que fica a bom termo. Tá? Prefeito, para a gente encerrar esse bloco de política regional, qual o senhor considera que foi o maior acerto do seu governo, na sua gestão, e o que o senhor faria diferente ou fará diferente caso seja reeleito? Olha, em termos de acertos, assim, a gente, desde o início, a gente procurou muito trabalhar com uma reestruturação do município, entende? Assim, mudar a cara, mudar o anel viário do município, abrir mais algumas ruas, alargar outras e tal. Acho que então, na parte de, eu como engenheiro civil, já trabalhei no DR, já trabalhei com estradas também, a gente gosta muito disso e é do ramo. Eu acho que o meu maior acerto foi na parte de estradas, realmente. Tanto estradas rurais quanto dentro do município, que a gente abriu algumas ruas, fez transitentes e tal. Estamos pavimentando agora 3 ruas, estão fazendo licitação, mais uma quarta também, que foi um financiamento que a gente fez, que os vereadores, inclusive, aprovaram. Embora eu tenha minoria na Câmara, mas eu até agradeço porque eles colaboraram, entenderam a necessidade e acabaram aprovando. Então, eu acho que o maior acerto foi nessa parte aí, parte de ruas, de abertura de ruas, alargamos pontes para melhorar os acessos. Porque o nosso município é um município muito próximo aqui do Sul, tem muitas pessoas, lá tem bastante loteamentos, bastante áreas para o pessoal comprar, tem muita gente daqui que está indo para lá para morar. E daí, um acesso ruim, problema de enchente, fica trancado, fica ilhado, como eu já fiquei. Na época da casei em 2011, vim trabalhar, não podia voltar para casa, fiquei uma semana aqui no Rio do Sul, parando aí por aí, porque não tinha como. Só de canoa, de barco, é perigoso, né? Estava tudo quebrado. Então, acho que nesse sentido a gente fez essas melhorias no anel viário e em transigência para poder melhorar. Então, acho que o maior acerto foi nesse sentido. E o que o senhor faria diferente, ou fará, caso seja reeleito? A nossa intenção de realmente fazer diferente é complementar essas obras que nós ainda conseguimos. Nós fizemos uma planificação toda dessas estruturas, tudo, mas acabamos não terminando todas elas, entende? Porque os recursos não foram tão assim vastos, né? Então nós teremos ainda mais alguma coisa a complementar dentro desse anel viário. Tem uma estrada que eu gostaria muito de fazer, chegando do município de Agronômica, passando em direção às Arrozeiras, indo pelo lado direito, ao principal, que é a rua 15 de Novembro, ligando até lá na frente, onde vai para o Alto Mosquitinho, uma localidade tem ali e tal, né? A gente queria fazer essa travessia, que seria até para dar um pouco mais de fluxo. Porque hoje tu chega na Agronômica, nós temos a empresa lá, por exemplo, Madeireiras do Venturi, né? Madeireiras Venturi.
muito importante, gera muita riqueza, muita renda para o nosso município e é uma empresa importante também que está lá. Só que os caminhões dela têm que passar sempre pelo meio, pelo centro da cidade, indo e vindo, carretas, bitrens, que negócio todo. Então a gente quer fazer essa rodovia pelo lado, paralela, para poder dar mais fluxo, para poder fazer uma via para ir, outra voltar, não depender tudo ali pelo meio. E essa do centro, que é uma rua que tem, que é a Rua 15 de Novembro ali, uma parte da Rua 7 de Setembro, que tem bastante comércio, a gente poder melhorar, então, arrumar as calçadas, que é uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Então, começando a fazer uma coisa agora, mas está faltando, para deixar o nosso centro mais bonito. Mas para isso, para poder melhorar essas calçadas, fazer estacionamento, fazer, como nós temos aqui em Rio do Sul, que a gente tem na Rua 15, né, em Blumenau, para a gente poder fazer isso, nós temos que ter um fluxo opcional, tem que ter outra alternativa de fluxo. E eu não pude fazer totalmente isso no município, em primeiro lugar, porque os recursos que eram para ser do fundão no primeiro ano, acabou não vindo. Do governo do Colombo, acabou não vindo, nós tínhamos destinado para isso. E depois, uma série de dificuldades, e não conseguimos fazer essas outras vias paralelas. Nós temos uma outra via do lado esquerdo, que poderia ser para quem vota, que é na Rua Egon Rodolfo, rua Gabriel da Silva, que é o antigo Estrada de Ferro, que a gente abriu, inclusive fizemos uma passagem, que foi importante também, em volta do cemitério, para sair para o outro lado, ali está todo dando fluxo. Quer dizer, para o lado esquerdo quem vai, ou quem vem para o lado direito, tem saída. Para o lado direito, quem entra na cidade, só tem a rua do meio, a estrada do meio. Então, essa é a dificuldade. Então, o que eu faria seria isso, fazer todo esse fluxo, para nós podermos, daí sim, arrumar todas as calçadas, todo o centro da cidade, deixar mais bonito, né, com estacionamento, com área com floreiras, tal, deixar aquela parte com bastante iluminação, para ficar a cidade mais aprazível, mais bonita. Né? Então, isso é uma coisa que a gente não conseguiu totalmente ainda que faria. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalinho comercial aqui no programa 1 contra 1 e na volta tem o Pinga Fogo com o prefeito de Agronômica, César Cunha. Eu volto já já. De volta com o programa 1 contra 1, hoje eu recebo o prefeito de Agronômica e possível candidato à reeleição, César Cunha, ele que é do PSDB na capital do arroz. Antes de nós fazermos o nosso pinga-fogo, tenho algumas perguntas também ainda para complementar com o senhor prefeito. Uma das bandeiras do seu governo foi o empreendedorismo. O senhor teve êxito nessa área? Houve crescimento nessa área? Instalação de novas empresas, já que foi uma das bandeiras do governo do senhor? Teve, não também como a gente pretendia, né, mas teve. Nós inauguramos agora a Casa do Empreendedor, agora há pouco tempo, né, mas desde o início nós sempre voltamos assim a poder buscar novas empresas, e embora também sempre apoiando nossa principal empresa do município, que é a agricultura. Né? Então fizemos várias ações na agricultura para poder, com distribuição de calcário subsidiado e várias outras ações para poder melhorar que o agricultor fique em casa, porque a nossa maior empresa é a agricultura, dependemos do nosso município da agricultura. Mas também tem pessoas, nem todo mundo quer ficar na agricultura ou pode ficar na agricultura. Então a gente quer também sempre incentivar algumas empresas. Eu, quando fui vice-prefeito, de 97 a 2000, nós trouxemos a Elber Refrigeração, que é a maior empresa do nosso município. Veio lá de Itaió, era uma empresa pequenininha, hoje cresceu, está lá crescendo cada vez mais. De cara, já quando nós assumimos, já asfaltamos uma rua já para dar acesso à Elber, para poder ter mais acessibilidade, mais acesso, que também o governo passado tinha prometido e não tinha feito. Já para a empresa ficar ali, que já estava querendo ir embora. Então a gente tem que também manter, não só trazer, manter as que estão. E a gente sempre buscado assim, sempre um apoio também, como eu falei para ti, Madeiras Ventura, outras madeiras também, outras empresas, para que elas possam ter condições de ficar no município. Então tem uma Gauss, né, que é no interior, a gente procura sempre ajudar, sempre uma parceria com várias empresas nesse sentido. Nós estamos agora, vai ser inaugurada aqui um mês ou um pouco mais, uma indústria de ração, fábrica de ração de pet, né, gato, cachorro e também de peixe. Já investiram em torno de 12 milhões no município, onde a Rentab, empresa de fumo também, que também foi nós, o governo do Sítio Fertilata, que eu trabalhava, que já trouxemos essa empresa para ali. A empresa faliu, mas agora as construções foram alugadas para essa empresa, né,
Cura Forte, que está se instalando no município, vai se instalar agora. Eles estão comprando até os equipamentos ali, comprando a construção toda para se instalar. Uma empresa muito grande. Essa mesma empresa quer colocar uma metalúrgica no município. Nós também estamos agilizando, vamos arrumar um terreno para eles também. Não sei se vai dar tempo agora, porque para nós fazer doação de terreno nesse período eleitoral agora, no ano eleitoral não é possível, mas caso a gente consiga se eleger ou tem alguém no nosso partido que vai, a gente vai dar andamento desse serviço. E também a THS, que é uma empresa de produto químico que nós trouxemos para o município, ela está em local alugado, a gente também vai fornecer um local para se instalar. E desde o início a gente procurou sempre incentivar. Nós temos algumas escolinhas que foram fechadas, alguns ambientes que foram construídos que não estavam funcionando. A gente sempre procurou, de alguma forma, utilizá-los, fazer um comodato. Exemplo disso, o Paiol Serrano, que ali no Trevo, que tinha uma construção do lado, que era a casa do agricultor, na época que foi construído o Emil também, recurso que a gente conseguiu de Brasília. E estava parado, estava toda quebrada, a cobertura toda destruída. Então fizemos uma parceria com o Dili, que é o rapaz lá que toca lá, né? Ele tocava do lado, uma construçãozinha do lado. Ele reformou toda aquela construção, fizemos um comodato por 10 anos e está explorando. Como também teve de uma escolinha do interior, do campo do Fluminense, do Morro do Reuter, né? Que também um casal lá também está tocando, fizemos uma marcenaria pequena. A gente sempre procurou nesse sentido, a gente sempre procurou incentivar. Nós temos a MECO, que é uma empresa que faz copos personalizados. Já estava em Londres também, aqui no Sul também está na agronômica, a gente trouxe para lá também, deu um incentivo também para a pessoa, tudo, ele ajudou, o que foi possível, está se instalando. Então a gente sempre procurou nesse sentido trazer empresas, entende? Porque como eu falei para ti, nós temos muitos loteamentos no nosso município. Tem bastante, hoje nós temos uma disponibilidade muito grande de locais para o pessoal construir, e tem muitas casas. Para o nosso município não virar só um dormitório de Rio do Sul, que é o que estava acontecendo, nós temos que ter mais opções ali também. Então a gente está procurando nesse sentido trazer mais empresas e tal, que o pessoal possa ficar ali também, trabalhar ali mesmo e deixar o dinheiro no município. Né? Prefeito, quando o assunto é eleição, a gente consegue observar, Brasil afora, partidos que muitas vezes eram rivais, até inimigos, se coligando para vencer o pleito. Na sua opinião, vale tudo para ganhar uma eleição? Não, nunca fui dessa linha. Eu acho que não, acho que minha linha de raciocínio sempre foi a mesma, entende? Eu não compactuo com isso. Eu acho que tem que ter critérios, tem que ter, né? Desde que a coisa seja viável, seja possível e não vá ter comprometimento, eu acho que pode ser feito. Mas o vale tudo é meio complicado. Que a gente já viu muita coisa feia no nosso município, com pessoas, com pistoleiro, pessoas dando tiro e tudo mais. Já tem muitas coisas que o policiamento já... As notícias que já sempre saíram do nosso município, muita coisa assim ruim, que eu acho que não é por aí. O que vale é a pessoa visitar o eleitor, ter proposta de governo e realmente ter condições de poder oferecer, poder prometer aquilo que é possível. Eu até fui criticado muitas vezes. Eu falei que eu tinha perdido 2 eleições. Muitas pessoas diziam, pô, mas tu é muito fechado, tu tem que prometer mais. Não adianta prometer. A coisa que eu não posso cumprir, porque ela vai ficar me cobrando, eu fico ruim. Então a gente só promete aquilo que é possível cumprir, ou que a gente pode fazer gastar alguma energia, fazer alguma coisa para buscar aquilo ali, como é o caso daquele complexo esportivo, dos vestiários. Nós não conseguimos construir como foi prometido, mas fizemos um projeto, fomos a Brasília, buscamos várias vezes o recurso, vários anos insistindo, cadastrando. A gente fez porque a gente sabia que tinha possibilidade. Não conseguimos, mas foi possível. Agora, vou prometer uma coisa que vai enganar o povo, que eu sei que eu não vou fazer, não adianta fazer isso. Né? Vamos para o nosso pinga-fogo, então. O nosso pinga-fogo funciona da seguinte forma. Eu vou citar uma palavra, pode ser um nome, uma instituição, um fato, e eu peço ao senhor a resposta em uma palavra também, ou no máximo uma frase bem curtinha, tá certo? Sim. Vamos começar. Kazan. Kazan é a minha vida. Aécio Neves. Decepção. Jair Bolsonaro. Esperança. João Dória. Frustração. Carlos Moisés. Continuo com a frustração. Município de Agronômica. Minha paixão também. Gosto muito do município. José Menegatti. Mau caráter. Beto Tchumi. Amigo. MDB. Bom partido. PSDB. Bom partido também. Prefeitura de Agronômica. Local muito bom.
Cite uma qualidade sua Honestidade. e um defeito. Sou pavio curto. Um sonho de vida que o senhor ainda tenha. Sonho de vida? Ah, rapaz. Agora tu me pegou. Não tem mais sonhado? Eu tinha um grande sonho que era ser prefeito, nunca neguei, consegui. Não vou dizer para ti que se ele me reeleger, não, porque não é. Isso aí, não, como disse antes, não passa nem pela minha vontade. Poder manter minha família sempre unida. Um político que serve de inspiração para o senhor. Pode ser no âmbito nacional. Fernando Henrique Cardoso. Um arrependimento que o senhor tenha na vida. Ter sido vice-prefeito do Menegatti. E para finalizar, me reelegeria para... Continuar o crescimento do nosso município, continuar fazendo o município prosperar e terminar as obras que a gente começou, né, para poder dar uma cara nova ao nosso município. Tá certo, prefeito César Cunha, nós aqui da equipe do programa 1 contra 1 agradecemos a sua participação. Acredito que tenha sido de muito proveito também para o nosso telespectador. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer foi todo meu. Espero que tenha respondido a contento, né? Realmente é aquilo que eu falei para ti. Reto, curto e grosso, né? As coisas não podem ser muito enroladas. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado. E assim a gente encerra mais um programa 1 contra 1, agradecendo sempre a sua audiência aqui na Vale Europeu TV e também pelas redes sociais, Facebook e YouTube da Vale Europeu TV. Até a próxima!